Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio TV CDL São Paulo. É novo por aqui? Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e participe dessa live. Deixe as tuas perguntas. Hoje o nosso bate-papo está muito especial. Estamos com o pessoal da Anfy, SPC Grafeno e Pinheiro Neto. E o tema desse bate-papo é a nova era de crédito privado do Brasil. Tatiane Flow será a apresentadora. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ana. Gente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria agradecer a todos que estão aí acompanhando a nossa live pelo YouTube. Já temos mais de 100 pessoas acompanhando. É um super prazer tê-los aí. Agradecer as pessoas que estão na audiência. Antes de começar, enquanto eu apresento aqui o time de feras que vai participar desse bate-papo com a gente, eu queria convidá-los a interagirem no chat, deixarem suas perguntas no final, a gente repassa se sobrar um tempinho. E se puderem também dizer quais as expectativas e por que vocês estão interessados, qual a empresa ou qual o segmento a qual vocês fazem parte, eu acho que ajuda a gente a direcionar e fazer uma conversa muito mais legal. Então, vamos iniciar aqui a nossa live falando sobre a nova era do crédito privado no Brasil e como a duplicata escritural vai transformar a nossa economia e os movimentos. Então, voltando aqui, me apresentando, eu sou a Tatiana Flow, sou diretora de marketing da Anfy, trabalho no mercado financeiro e de startups há mais de 20 anos, vamos deixar assim, melhor, e sempre muito conectada com a inovação do mercado e com as mudanças transformadoras, e para mim é um prazer estar aqui. Eu queria apresentar os nossos painelistas, então eu queria primeiro passar aqui para o Magno. O Magno Lima é CEO da SPC Grafeno, ele é formado em Ciências da Computação pela Unixul, MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos pela FGV, especialista em Ciências de Dados, Inteligência Artificial e Machine Learning. Cansei, muita coisa. E também fez os cursos pela University of Chicago. Mais de 20 anos focados em transformar negócios, orquestrando dados, inovação e tecnologia, e principalmente o desenvolvimento e a melhor aplicação das capacidades e competências humanas orientada a resultados. Espírito empreendedor, movido a desafios, com experiência executiva em diversos boards. Participação em grandes programas de inovação como Open Finance, entidade registradora, escrituração de duplicatas, entre outros, e fomentador de ecossistemas de inovação ao redor do mundo. Isso aí. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Obrigado, Tatiana. Acho que a gente vai ter uma live muito rica, um assunto impactante. E eu tenho certeza que todos que estão aqui conosco na live vão adorar, porque a gente tem novidades que vão, de fato, trazer muitas oportunidades para o mercado a partir da duplicata escritural. Obrigada, Magno. Vou passar aqui para o nosso próximo painelista, que é o João Pirola. Faz parte aqui da Anfy junto comigo, meu parceiro de jornada empreendedora nesse mundo de tokenização, blockchain e mercado de capitais. E queria apresentar, então, o João Pirola é CPO e fundador da Anfy. A nossa plataforma é regulada pela CVM, já estruturou e distribuiu mais de 2,5 bi em ativos de créditos tokenizados. Possui mais de 15 anos de experiência, um pouco mais jovem aqui do que a moça que vos fala. No mercado de capitais, serviços financeiros e tecnologia. É coordenador também do grupo de trabalho de ativos financeiros tokenizados na Btoken. Tem mais uma representante aqui também, já vou apresentar. Cofundador e sócio da SPC Grafeno Registradora e também foi cofundador da Grafeno, infraestrutura bancária para crédito vendida para a Vortex em 2025. João, fala um alô. Obrigado, Tati, pela apresentação. É um prazer aqui, estou ansioso pela nossa conversa de hoje, pessoal. Muito bom. Movendo então aqui para a próxima painelista, a gente tem a Luísa Brown, que é do Pinheiro Neto Advogados. A Luísa é advogada do Pinheiro Neto, pós-graduada em Direito dos Criptoativos e Blockchain pela ESMAF, é isso aí? ESMAF do Paraná, coordenadora do GT, como eu falei, de tokenização imobiliária da OAB Rio Grande do Sul, e membro da Btoken. Luísa, prazer em te receber. Dá um oi para todo mundo que está ouvindo a gente assistindo. Obrigada, Tati, pela apresentação. Queria dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando na live. Agradecer o convite do time da Anfy e da SPC Grafeno para estar aqui hoje, para poder contribuir com as discussões sobre esse tema tão relevante que é a duplicata escritural. Obrigada, Lu. E para fechar aqui o quarteto fantástico, Fernão Mesquita, bastante equilibrado, também do Pinheiro Neto Advogados. Ele assessora clientes nacionais e estrangeiros em matéria consultiva e transacional relacionada aos mercados financeiros e de capitais. Sua atuação está concentrada em direito bancário e financeiro, com foco em operações de financiamento, fusões e aquisições no setor financeiro, emissões privadas e secundárias no mercado de capitais e regulação bancária, cambial e meio de pagamento.
assessora ainda diversos clientes nos setores de fintech e criptoativos. Isso aí. Boa tarde, Tati. Obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui com vocês. Isso é uma discussão. Muito bom. Então, gente, esse é o time fantástico que está aqui para falar com a gente sobre duplicata escritural. E antes de começar, eu queria dar uma entrada aqui sobre este mercado, por que a gente achou que era tão relevante, tão interessante trazer o tema para vocês, que é, enfim, esse movimento que vai chegar arrebentando o mercado de capitais, que é a duplicata escritural. Então, eu acho que, para quem não sabe, a duplicata, na verdade, ela foi pela primeira vez instituída em 1964 como um título de crédito e demorou vários anos para que a gente tivesse um movimento organizado em prol de um equilíbrio melhor, de uma formalização, de o que a gente está chamando da duplicata escritural, que veio aí com uma nova lei, que é a Lei 13.775, que foi em 2018, publicado, que foi quando começou realmente aqui se falar de uma maneira muito mais sólida, estruturada sobre a duplicata escritural. Esse mercado é um mercado muito grande, de potencial enorme, a gente estima entre 11 e 13 trilhões de reais aqui em oportunidades, mas ainda pouco capturado, né? Então, ainda cerca de 25% só desse ativo hoje é capturado, porque existem ineficiências, e onde há ineficiência, há oportunidade. Então, hoje, a gente tem uma limitação do mercado de crédito por conta da baixa ou não plena utilização dos recebíveis, que são mecanismos seguros aqui para as operações de crédito, e de um mercado que ainda não está totalmente estruturado, não se comunica bem entre todas as partes que fazem composição desse ecossistema, os dados ainda estão dispersos, a gente ainda tem alguns mecanismos que são tidos por processos manuais, e o custo, por consequência, é muito alto. Então, a gente enxerga vulnerabilidades no mercado, alguns cases daí emblemáticos de fraude, envolvendo, inclusive, empresas muito grandes, empresas que estão relacionadas aqui a grandes sacados, e acho que está muito mais que tarde, né, mais tarde do que cedo, da gente ter um sistema de escrituração e registro combinados para que a gente possa cobrir todo o ciclo de vida da duplicata. Então, desde a origem, do nascimento lá, no contas a pagar, até o momento em que as partes se encontram na liquidação das operações de crédito que passam por essa jornada toda. Acho que um ponto também que a gente vai tratar aqui, importante falar, é que isso também torna muito mais acessível o mercado para empresas que hoje estão à margem desse processo, que precisam de crédito e são subservidas ou pouco assistidas com qualidade, eficiência e custo no que diz respeito ao acesso a crédito. Então, aqui isso gera uma oportunidade enorme de um bolsão de liquidez para as operações, principalmente de mercado de capitais, também ajudar. Então, para começar, eu queria pedir aqui para o Fernão, para que ele explicasse para a gente o que é a duplicata escritural, né? Qual que é a diferença entre a duplicata lá de lá atrás, de 1964, e então qual é a diferença entre a cartular, a escritural, e por que o Banco Central deu essa missão, depois que o Magno complementa aqui, o Magno da SPC Grafeno vai falar para a gente um pouco por que o Banco Central deu a missão para as registradoras implementarem um sistema de escrituração. Vamos lá. Tem que voltar muito no tempo aqui para explicar o que é a diferença, né? Porque acho que, como você mencionou, Tati, a duplicata, ela existe, remonta lá ao Código Comercial, lá do... Enfim, começou a surgir esses títulos a serem negociados até antes dos anos 60, mas ela foi formalizada como um título de crédito. E aí, a gente entrando já um pouquinho no juridiquês, mas você ter essa qualidade atribuída pela lei de ser um título de crédito, isso dá uma segurança jurídica para a circulação desse título muito maior do que se você não tiver. Então, em 1968, começa essa padronização de quais qualidades esse título tem que ter para circular livremente e enfim, garantir liquidez aí para os seus emissores e para os sacados e sacadores. A duplicata cartular, ela nada mais é do que a carta mesmo. Igual um cheque, é um título de... Quem lembra do cheque, né? Hoje em dia a gente não usa mais, mas da mesma forma como o cheque, ele te dava um direito líquido e certo ali de executar, bastando você portar aquele cheque sem que
que o portador tivesse que discutir quem que era o emissor, etc. A duplicata ela serve o mesmo propósito, mas para operações mercantis. Então, prestação de serviço com pagamento a prazo e entrega de mercadorias a prazo também. Então, a duplicata capitular ela existe desde os anos 60 e a ideia como todo título de crédito, é que essa circulação desse capital fosse facilitada por meio de um título executável de forma muito simples. Se a gente tem que discutir sobre a existência ou não daquele direito, né? É o que a gente chama no direito de princípio da autonomia. A duplicata escritural ela é uma evolução natural para o mundo do século XXI disso. Da mesma forma como o cheque deixou de fazer sentido num mundo conectado por internet, meios eletrônicos de pagamento, etc. A duplicata cartular ela perde um pouco de sentido quando a gente tem uns sistemas interconectados em que a verificação da existência ou validade daquele crédito é muito facilitada. Então, a diferença básica aqui é que ela deixa de ser representada por um título físico ao portador, um cheque, a duplicata que eu estou falando, e ela passa a ser escriturada ou registrada, criada virtualmente, né, por uma entidade central que vai ser responsável por, validar se ela existe, se ela foi negociada, se ela foi dada em garantia, etc, etc. E aí que entram as registradoras como a Grafeno aqui, que tem a competência legal, né? E aí a Luísa vai entrar um pouquinho mais para frente. Que reformas foram feitas para garantir isso, para registrar o nascimento e a circulação desses títulos. Magno, e eu queria evocar aqui uma frase que eu acho que foi tua e eu achei muito boa e queria que você comentasse da onde vem isso. Então, a escrituração é a certidão de nascimento da duplicata. O registro é a certidão de casamento. Conta pra gente o que é o namoro aqui e o nascimento, o namoro e o casamento da duplicata. Bom, essa é assim, a gente está falando de uma indústria muito nova. Então, quem está nos ouvindo, você falou, que segmento que você ainda talvez não sabe os efeitos dessa mudança nos seus segmentos. Porque quando a lei foi constituída, a duplicata eletrônica, que a gente está chamando aqui de escrituração, né, duplicata escritural, ela foi constituída e ela indicou o Banco Central como regulador para essa lei. Tá? Só que o Banco Central está no sistema financeiro. E a duplicata eletrônica, ela atinge a economia real. Okay? Então, quando a gente fala de duplicata escritural, a gente está falando, como você citou o número de 11 a 13 tri, é o que é encapsulado pelo PIB em duplicatas anualmente. Tá? Então, assim, numa linha assim, bem conservadora, 3/4 do mercado vão ser impactados, né, com essa mudança. Logo, para a gente poder explicar isso didaticamente, eu uso essa analogia, que é simples. A duplicata, num modelo eletrônico escritural, ela vai ser formalizada dentro das infraestruturas do sistema financeiro, ou seja, dentro das escrituradoras, como desde o seu nascimento. Aliás, tem uma questão que prevê a convenção, que na verdade a escrituração ela pode vir até antes do nascimento da duplicata, que é quando há formalização comercial entre as partes, por um contrato. Então você pode escriturar a partir de um acordo comercial, tendo um contrato, e aí todo o ciclo de vida, quando se transformar em duplicata, isso vai acontecer muito no segmento de serviço, né? Um prestador ele faz um acordo comercial, só que aquele acordo comercial ele vai ser pago por etapas, né, de entrega. Então você vai poder usar esse instrumento para poder ser utilizado para você escriturar, e esse ser um instrumento de crédito que você pode usar como uma ferramenta de crescimento para o seu negócio, por exemplo. Então, a certidão de nascimento é isso, é a escrituração. E a certidão de casamento é a cessão. Ou seja, no momento que eu tenho, como foi bem explicado aqui pelo Fernão, no momento que eu tenho esse direito creditório, ou seja, a minha empresa vende a prazo. Então ela vende um exemplo qualquer aqui, ela vende num prazo de 90 dias, em 3 parcelas. A cada 30 dias ele me paga uma parte desse acordo comercial. Tá? Então eu tenho a possibilidade de antecipar esse dinheiro, esse direito creditório, e ele já entrar no meu caixa. Então eu caixa na minha empresa. Famosa operação de desconto, ou até usar esse instrumento como um capital de giro, uma operação de garantia. Legal. O que vai acontecer? Neste momento que eu faço essa operação, eu faço, o momento atual do mercado é o momento de registro.
Ou seja, essa operação, esse direito creditório, ele muda de nome. É assim como no casamento. Ele não me pertence mais, agora ele pertence a uma outra pessoa. Então, no momento da cessão é que acontece o registro, e hoje o mercado, para que a gente tenha uma clareza, hoje o mercado que opera o registro com obrigação é o mercado de capitais através dos FDICs. Então, toda empresa que faz uma operação com duplicata em um FDIC, o FDIC é obrigado a fazer já o registro. Para que ele faz esse registro? Para dar segurança nessa operação. Então, a gente tem aqui um grande ensaio para a escrituração de duplicatas, que é, eu faço o registro e agora esse título é um título que me pertence. Mas, para fazer o registro, eu verifico fundamentalmente duas coisas nas casas que são entidades registradoras, atualmente que estão se transformando em escrituradoras, né? Eu faço a validação de autenticidade, ou seja, existe ou não essa duplicata. Então, as entidades registradoras elas percorrem algumas validações em fontes seguras para garantir que aquela duplicata não é fria. E a segunda verificação é de unicidade. Ou seja, essa duplicata já não pertence a outro ente no mercado financeiro, ela não foi negociada com alguém e está querendo... e essa operação é legítima sobre a ótica de fraude. Então, essas duas qualidades a gente entrega hoje com o registro. Por isso essa analogia. A escrituração é a certidão de nascimento e o registro ela é a certidão de casamento. Ou seja, no momento que eu entrego esse documento para uma outra pessoa. E só para a gente fechar esse ponto, para explicar direitinho, como eu falei no início, vai impactar todas as empresas. Por quê? Se a empresa emite uma duplicata, logo ela vai ter que se enquadrar no que diz a lei. E essa lei está sendo regulamentada pelo Banco Central. Então, esse título, essa duplicata, ela vai ter informações seguras, transparentes, padronizadas, e essas informações elas vão estar disponíveis para que o mercado financeiro consulte essas informações e consiga fazer transações de crédito com essas empresas. Portanto, tem duas coisas que eu acho que vai acontecer radicalmente para as empresas com a escrituradora, falando para que as pessoas entendam o que a gente vai debater aqui hoje. Então, as PMEs, hoje elas têm pouco acesso a crédito, né? Ela tem, por exemplo, se uma PME ela não tem um ano de histórico, muito provavelmente não vai ser ofertado nenhum produto de crédito para ela. Com a escrituração isso muda, porque eu já vou conversar até essa informação no D1 que ela começar a comercializar o seu produto ou seu serviço, tá? Então eu já dei um histórico para entender qual é a condição dessa empresa para começar a ofertar produtos de crédito. E a outra coisa que eu acho que vai impactar muito é a questão do spread. A tendência é que o spread diminua. Por quê? Você vai ter uma oferta maior de crédito, dado essa situação mais segura, que vai provocar competitividade, maior competitividade entre os players. Portanto, tanto o alargamento do crédito, quanto a profundidade do crédito, impactando principalmente pequenas e médias empresas e diminuição do spread, esse será o grande benefício escritural que a gente vai discutir mais aqui hoje. Obrigada. Nossa, arrasou. Adorei. Bom, eu vou agora passar aqui pro João, pro Pirola. E acho que à luz do que o Magno comentou aqui, o Banco Central, então, está tentando pôr um pouco de ordem e praticidade para que o mercado se regule de uma maneira mais eficiente, né? E então eu queria que, Pirola, você comentasse para a gente quais são, sob a sua ótica, e até se você tiver um case para ilustrar, acho que seria interessante a gente colocar, quais são os problemas que hoje são enfrentados e com a implementação da norma, o que a gente enxerga de possíveis benefícios que a norma vai trazer e vai evitar esses problemas que hoje existem? Legal. Acho que o Magno ele trouxe muito bem a visão macro, né? Acho que a gente pode enxergar os benefícios ao mercado em camadas. Acho que a camada macro, que é o alvo final do Banco Central com todo esse movimento, que é um movimento bastante complexo, né? A gente observa o que está sendo feito, de fato redução, levar mais acesso a crédito e reduzir o custo de capital ali para os tomadores. Crédito geralmente está vinculado ali à confiança e à possibilidade de recuperar o recurso, né? Então no Brasil hoje historicamente, a gente tem um crédito considerado caro quando comparado com outros países, porque a gente tem muitos mecanismos ali de fraude, né? E umas, além de questões macroeconômicas também que levam a isso. Mas pensando aqui principalmente no aspecto de fraude, quando a gente, olhando aqui no ponto de vista, né, da nossa base de
clientes parceiros que são financiadores, né, de empresas de vários portes diferentes. Hoje, quando vai operar com alguma empresa, independente do porte dela, tem uma fragmentação informacional em relação a quais são os títulos, qual que é a real posição de endividamento daquela empresa, que isso traz um nível de insegurança e incerteza sobre a operação, o nível de alavancagem, quanto que aquela empresa já está tomado, quanto que não existe hoje uma informação completa, por mais que a gente tenha SCR e várias informações diferentes, não é completo ainda esse cenário dos recebíveis e da alavancagem daquela companhia no mercado. Uma das coisas que a Duplicata Escritório traz é uma clareza sobre, a gente traz o conceito de agenda também prestativo, né? Um conceito que ele já existe para recebíveis de cartão de crédito. Então hoje qualquer financiador consegue procurar nos sistemas registradores, o CNPJ ali, que ele tem autorização, ele consegue saber quais são os recebíveis daquele CNPJ e vai conseguir fazer isso para a Duplicata também. Só isso já é uma mudança de jogo enorme nesse setor. Mais do que isso, a gente tem uma visão de padronização das informações. Hoje, a Duplicata, como foi explicada, né, um instrumento cartolado, ela não tem ali, por mais que a gente tenha ali um advento do registro, uma certa padronização dos campos, varia muito. Então, assim, o que eu recebo, como eu analiso, dificulta a implementação de modelos digitais ali de análise, de decisão. Então, uma operação industrial muito eficiente ali de crédito, ela fica dificultada por essa falta de padronização que vem com a Duplicata Escritório. Ela já passa a ser nativamente digital, tem os padrões ali que estão sendo combinados entre o Banco Central e as registradoras. Uma outra coisa muito importante hoje, e eu já conecto isso com cases reais, né, que a gente pensou e todo mundo que está nesse segmento vive bastante, quase que continuamente, existe ainda por mais que tenha o registro e a gente tenha ali hoje já alguns mecanismos que teoricamente deveriam evitar isso, existe ainda emissão de nota fria, bastante comum ainda, reduziu, né, o que a gente observa no mercado, isso reduziu, mas ainda existe, né, então a empresa emite uma nota, ela faz antecipação daquela nota no mercado, depois cancela, então isso é comum ainda. Outras coisas, né, a gente tem ainda alguns desafios quando essa nota é negociada, a troca do domicílio bancário, a alteração ou a não alteração, né, do domicílio bancário para o domicílio do novo detentor desse ativo, isso frequentemente é objeto de problema, né? Então existem vários mecanismos como conta escrow, boleto, cada vez com mais funcionalidades, mas ainda existe, é muito comum, né, haver uma cessão desse recebível, mas o pagamento cai para outra, né? Então, até trazendo aqui exemplos, quando a gente aqui acompanha vários originadores, né, com vários perfis de carteira diferentes, infelizmente é relativamente comum a gente ver algum originador antecipar uma nota fiscal e outro receber. Então, mesmo registrando, né? Então, assim, a gente tem cenários reais hoje ainda que a gente espera que com a Duplicata Escritório eles sejam sanados, mas um originador, né, um fundo, por exemplo, vamos fingir que ele faz a antecipação e o registro para ele devidamente realizado, correto, de que aquele recebível é dele, a troca do domicílio não é feita ali, não é nem feita, mas ela não é implementada ali pelo pagador, e aí um outro terceiro, que não era o real beneficiário, pelo menos não é quem registrou aquele ativo em seu benefício, ele acaba recebendo, e desfazer isso é um imbróglio enorme ainda no sistema financeiro, né? Quem que vai pagar quem que vai reembolsar quem foi a culpa. Então isso é um problema bastante real que afeta todo mundo que opera nesse segmento. Com isso, a gente entra num outro ponto que eu destaquei como um dos principais, né, o último grande benefício da Duplicata Escritório, que junto dela vem também um instrumento digital em que as partes ali envolvidas conseguem saber quem que é o real beneficiário daquele ativo. Está vindo junto, que é um pacote fundamental, acompanhando, né, essa mudança, os meios de pagamento que acompanham essa troca de titularidade. Então, passa-se a pagar o ativo, passa a pagar o ativo e não o beneficiário, né, a empresa ali que é a contraparte. Ao pagar o ativo, o sistema ali de registro e escrituração sabe quem são os titulares devidos e direciona o recurso pago para quem é de fato direito. Então isso representa uma evolução enorme na segurança de operações de crédito, principalmente antecipação de recebíveis, e esses elementos todos juntos, eles realmente têm ali muita densidade para reduzir o spread e tornar mais acessível, né? Novos financiadores entrando nesse segmento, o custo de capital mais barato, redução das fraudes, né? Então tudo isso contribui para essa missão que o Banco Central
lançou esse grande projeto ali nos anos atrás, que agora vai realmente tomar vida ali no mercado. Tô empolgada aqui. Obrigada, João. Acho que tem um ponto importante também, né, gente, que onde a gente não tem mecanismos seguros para fazer as liquidações das operações, quem paga errado paga 2 vezes. Então, acho que uma das provocações aqui dessa nova estrutura é evitar que a gente também tenha ineficiências como essa na liquidação, e acho que mais para frente a gente vai falar, mas a provocação é ter o boleto dinâmico, né? Então, troca a titularidade, troca o domicílio, que é isso que o João estava falando. E aí, para puxar um pouco, o João tateou aqui a agenda do Banco Central, mas a gente teve um período muito fértil aqui, quando o Roberto Campos esteve à frente do Banco Central, trazendo uma agenda de profundas reformas aqui, que foi a agenda BC+. E dentro dela, acho que até pela origem dele, seja de mercado financeiro, acho que veio junto a reboque uma provocação de ter um mercado mais livre, existir a negociação de ativos financeiros, mas de uma maneira segura, que não exista fraude, que o risco de crédito precisava ser diluído por essas ineficiências que o mercado existia. Acho que também aqui a questão de aumentar a capacidade de recuperação das garantias e diminuir as assimetrias de informação. E aí, com isso, acho que introduziu-se um arcabouço regulatório com várias medidas, como as de recebível de cartão, né, que a gente começou a falar aqui, e a gente já vê como esse tipo de mudança chacoalha mesmo o ecossistema e traz mudanças profundas. Claro, tudo tem um tempo de adaptação, acho que o Banco Central foi mais cauteloso nesse cronograma da duplicata escritural do que dos recebíveis de cartão, mas a gente já consegue ver uma queda drástica, e já foi falado aqui por todo mundo, dos spreads, principalmente nas operações de crédito. Então, eu queria passar aqui para a Luísa, para ela comentar para a gente o que exatamente essas teses, né, da nova lei da duplicata escritural vão trazer, o que a tese traz, e apresentar aqui um pouco os conceitos da 13775. Bom, acho que é importante a gente falar inicialmente o que foi essa agenda do Banco Central, né, o PCI+. Então, foi percebido que existiam problemas no sistema financeiro nacional, e o Banco Central entendeu ali, por meio de 2016, e a implementação de tecnologias poderia aumentar a competição dentro desse sistema financeiro e também democratizar o acesso ao crédito, que acho que é um tema super relevante aqui no que a gente está falando de, por meio da tecnologia, a gente acessar parcelas do mercado, como a gente vê aqui nos recebíveis de cartão de crédito, agora as duplicatas escriturais, que antes não eram atendidos por esse acesso ao crédito. Então, por meio dessa agenda de inovação do Banco Central, que em 2019 foi renomeada como BC Hashtag, nós já vimos diversas novidades, né, entre elas o PIX, a gente teve a regulação de ativos virtuais, né, que ligados aqui à blockchain, a modernização de todo o sistema de câmbio e também a modernização das instituições financeiras e instituições de pagamento, né. Entre uma dessas modernizações, justamente a necessidade de fazer o registro de recebíveis que estão oriundos de arranjos de pagamento baseados em cartão pós-pago, que são os recebíveis de cartão de crédito, que acabaram abrindo todo um acesso para uma parte antes não tão valorizada nessa questão de obter esse crédito, que eram os estabelecimentos comerciais. Então, o que a gente percebeu aqui são vários aspectos que a gente tem falado agora ao longo da nossa live sobre a duplicata escritural, que é de ter uma padronização desses recebíveis, uma maior segurança jurídica sobre a titularidade deles, né? A gente tem toda uma cadeia de controle para saber quem que pode antecipar, quem pode ceder esses créditos, e que acabou trazendo novas formas de financiamento para esses estabelecimentos comerciais. E então o que a gente vê é que isso foi muito benéfico, né? É uma iniciativa do Banco Central que, sem dúvidas, tem dado muito certo, né? Acho que também novas formas de tecnologia foram se unindo com essa possibilidade de antecipação de recebíveis, de cessões de recebíveis, como a própria Unfy tem feito por meio da tokenização desses recebíveis, né, que é uma iniciativa que casa muito bem com toda essa inovação regulatória que a gente tem visto. E o que a gente espera é que o mesmo comece a acontecer com a duplicata escritural. Então, só para trazer um pouquinho então, de arcabouço regulatório da duplicata escritural, nós tivemos inicialmente a Lei 13.775, que estabeleceu o que era uma duplicata escritural, como o Fernão trouxe muito bem para a gente antes, e essa mesma lei acabou concedendo a competência para o Banco Central de regulamentar como que se daria esse sistema ao redor da duplicata escritural. Então, foi ali que foi definido que deveria existir um sistema de escrituração, entidades registradoras relacionadas a esse sistema,
E em 2023, a gente teve a publicação pelo Banco Central da Resolução 339, que de fato traz com mais detalhe como que isso vai acontecer na prática, né? Então, ela define os papéis do escriturador, o papel das entidades registradoras, como que vai funcionar os convênios, porque essa regulação também traz muito forte a questão da interoperabilidade que precisa existir nesse sistema. E o que a gente vê como resultado, né, é muito semelhante ao que tem acontecido com antecipações recebíveis, né, o registro desses recebíveis, que é, de novo, né, a gente fala aqui em aumento de segurança jurídica, o alcance a uma nova parcela do mercado, que são os sacadores, né, que via de regra são fornecedores de pequenas, médias empresas que tinham muita dificuldade de acesso ao crédito, né, agora podem também, quando a gente tiver todos os dispositivos da regulação de fato aplicáveis ao mercado, vão poder antecipar esse crédito, vão poder usar esse crédito como uma base para obter financiamento, né, usar esse crédito como garantia. E a gente vê, então, uma abertura muito maior para um segmento que, historicamente, tinha uma restrição muito grande. Resumo é isso. Perfeito. E já puxando o gancho aqui desse modelo, eu acho que as infraestruturas de mercado, elas assumem um papel muito importante. Como que a SPC Grafeno se posiciona na arena deste novo mercado que está surgindo? Bom, como eu comentei, é uma indústria nova, né? Então, a gente tem aqui, nós somos todos autorizados pelo Banco Central, né? A SPC Grafeno, ela passou por um processo muito rígido, né, de autorização para que se tornasse uma entidade registradora. Agora a gente está no mesmo processo para obter a autorização de estruturação de duplicados. Inclusive, há algumas semanas a gente declarou prontidão para esse elemento que a duplicata escritural tá, que são os testes finais para poder entrar em produção. Então a SPC Grafeno, ela é um player que, além de carregar esse arcabouço regulatório, ela também é uma empresa muito pró-mercado. É uma empresa que atua muito próximo ao cliente, é uma empresa que ela ouve as dores e tenta implementar essas dores, obviamente respeitando a regulação. Então a gente se considera uma empresa muito flexível para se adaptar às necessidades de mercado, obviamente trazendo a segurança regulatória. E é nesse ponto que entra o papel das infraestruturas, não é? A infraestrutura, ela tem um papel fundamental de trazer segurança, e aí eu comentei na outra fala que eu fiz, a segurança sobre a autenticidade do ativo, sobre a unicidade do ativo. Ela também traz padronização para as informações, centralizando essas informações e também interoperabilizando entre as casas de informações, ou seja, trocando informações entre as outras infraestruturas, para que a informação ela tenha a simetria necessária para que o mercado funcione de forma eficaz e também de forma eficiente. A gente também tem um papel muito importante de se integrar como infraestrutura ao novo sistema financeiro. O Banco Central, por advento das agendas que foram comentadas aqui, BC+, aliás, a SPC Grafeno, ela nasceu num web de inovação, estudando essa agenda, né? E a gente viu a entidade registradora como uma oportunidade imensa, e ela de fato está se tangibilizando como tal, para que a gente pudesse ajudar o B2B a obter mais crédito, tá? Então, todas essas mudanças que o Banco Central está fazendo, ela tá também reformulando o sistema financeiro. E aí entra um pouco do que o Pirola comentou, do que a Tatiana comentou sobre os métodos de pagamento. Então, a gente tem essas infraestruturas foram incorporadas ao escopo do boleto dinâmico, ok? Então, a gente já está em um momento avançado de discussão do projeto de boleto dinâmico, que aí remete ao que o Pirola comentou. Com a duplicata escritural, você não paga mais alguém, você paga o quê? Né? Que é diferente, você empodera o ativo. Então, você não tem que se preocupar mais se aquele boleto é da empresa A ou da empresa B. A preocupação que você vai ter é se aquele boleto, de fato, ele é um boleto que remete à operação comercial que você fez com outra empresa. Se sim, você vai pagar. E o boleto dinâmico, que é essa troca de titularidade, né, que vai acontecer na escritural, quando você cede o seu direito creditório, ele vai acontecer automaticamente por intermédio dessas infraestruturas. Ou seja, a gente vai dizer qual é o titular daquele ativo naquele momento para que o pagamento ocorra de forma correta. Então, não vai ter mais esse provérbio, esse jargão, principalmente do mercado financeiro, né? Quem paga errado, paga duas vezes. E aí, quem está assistindo da economia real, a gente falou muito de economia real aqui, mas economia real é um negócio bastante grande. Aí eu te pergunto, duplicata mercantil
de serviço e de transporte, todas elas fazem parte escritural? Sim, uma boa pergunta. Todas elas fazem parte da escritural. E, aliás, uma coisa que eu acho que a gente precisa simplificar aqui, né? Quando a gente está falando da economia real, a gente está falando dos segmentos, né? Das empresas, né? Você está falando da indústria, do varejo, do atacado, sistema financeiro, enfim, todas as empresas que compõem a economia, elas serão impactadas por isso. E aí, tanto a duplicata mercantil, ou seja, que é uma duplicata que ela remete a uma operação comercial envolvendo produtos, quanto uma duplicata de serviço, ou seja, uma entrega de um prestador de serviço, sei lá, seja ele qual for, né? Se é uma empresa de pintura que vai executar esse serviço, ela se enquadra aqui, quanto a duplicata, quanto o conhecimento de transporte, que é a duplicata que remete ao segmento de logística. Então, tudo isso vai estar englobado na escritural, por isso que o impacto financeiro é gigantesco, né? Essa estimativa de 11 a 13 trilhões é porque a produção quase que completa do PIB do Brasil ela é encapsulada por duplicatas, e aí a gente tem esse escopo ampliado, como eu comentei. O Banco Central, esse passo que o Banco Central deu, ele é muito importante para o desenvolvimento da economia como um todo. Se a gente comparar com mercados, por exemplo, vamos comparar com o mercado americano. No mercado americano, a gente tem cerca de 200% do PIB em crédito. No Brasil, a gente está falando em algo em torno de 70%. Então, quando a gente traz, aí o Pirola falou muito bem, quando a gente traz a segurança para o investidor, quando a gente reduz o custo de capital, a gente tem uma oportunidade gigantesca de aumentar essa oferta de crédito no mercado, e aí o desenvolvimento econômico vai a reboque. Então, a aposta aqui, aí o Roberto Campos, foi até o último compromisso que ele fez, né, enquanto ele estava no mandato à frente do Banco Central, era a aprovação da Convenção de Duplicatas. Então, aconteceu ali no final de novembro do ano passado, ele entregou isso, e o grande objetivo do Banco Central, indo para a economia real, de forma regulada, integrada ao sistema financeiro, é de fato fazer com que a economia dê um salto muito grande. Por isso que todos os stakeholders envolvidos nesse processo estão muito focados em fazer com que isso aconteça de uma forma ágil. Então a gente está falando aqui do segmento financeiro, a gente está falando dos reguladores. Quando a gente fala do Banco Central, também tem que comentar sobre a CBN, que também está engajada nisso, e o próprio governo. Então está todo mundo aqui fazendo com que a duplicata escritural seja de fato esse marco de desenvolvimento na economia brasileira. Perfeito. Luísa, e aí passando para você, a gente está falando aqui, né, hoje temos o registro, vamos ter a escrituração. Você pode dar uma pincelada rápida em qual é a diferença, né, de sistema de escrituração e sistema de registro? Claro. Bom, a gente precisa entender primeiro que o sistema de escrituração ele vai fazer uma interface mais direta com o sacado e o sacador, né? O sacador, como foi explicado pelo Fernando anteriormente, é aquele fornecedor que presta um serviço, que fornece o produto. Então, o escriturador, que vai utilizar esse sistema de escrituração eletrônica, ele vai ser responsável por emitir essa duplicata escritural. Ele também vai comunicar ao sacado sobre a existência dessa duplicata, e o sacado vai dizer se aceita ou não esse crédito, né? Também é feito o controle da titularidade, é feito também a conciliação com parâmetros e dados que podem incidir sobre essa duplicata, e também acaba acatando para incluir informações sobre eventuais ônus e gravames que são inseridos nessa duplicata. Agora, a entidade registradora, por outro lado, ela faz uma outra interface que também é super importante do que a gente está falando aqui, que é essa interface com o mercado de capitais, né? O mercado financeiro propriamente dito, que acaba sendo super amplo. Então, a entidade registradora vai receber essa duplicata escriturada, né? A informação de que ela foi escriturada pelo escriturador. Ela também vai acatar as ordens de constituição de ônus e gravames que incidem sobre a duplicata escritural, e ela também precisa fazer essa conciliação, né? Como o Magno explicou antes, precisa verificar a autenticidade daquela duplicata, precisa verificar se todas as informações que constam ali de fato são verdadeiras, se de fato podem, enfim, serem cedidas para um terceiro, se podem ser antecipadas. Então acaba fazendo toda essa verificação para que o sistema continue funcionando e tenha essa segurança jurídica que a gente tem falado aqui. Nossa, muito bom. Então, no fundo, o que a gente está falando aqui vai nascer bonitinho, certidão de nascimento, como o Magno falou, eu sei as características do título, eu sei quem é contas a receber, quem é a ponta de pagar, onde vai ter que pagar, e depois, quando o mercado entender que é possível usar aquela duplicata como garantia de uma operação, fazer uma antecipação com base naquela duplicata, sai gravame, saem as informações da negociação para que
no vencimento as partes possam liquidar entre si com base no ativo e não mais quem era ou quem deixou de ser ou quem é agora o novo detentor do título. E aí, eu queria puxar o João, porque a gente vive isso bastante lá na Anfai, né? Então, assim, eu acho que o registro, ele é o ensaio do futuro mercado de escrituração, que eu acho que aqui ninguém tem dúvida que vai ser game changer aqui dentro do mercado, vai trazer muito mais segurança para o crédito. E aí eu queria que o João contasse, porque a Anfai, ela trabalha já olhando para frente ali num modelo ainda mais padronizado, num modelo mais tokenizado, e acho que grande parte do que a gente também produz aqui dentro da plataforma está relacionado à duplicata. Então, João, conta pra gente por que tokenização escritural vão ser BFFs, melhores amigos. Boa, legal. Na Anfai nós fazemos, então, nós trabalhamos com empresas que fazem concessão de crédito, né, principalmente antecipação de recebíveis, estruturando os veículos através dos quais eles fazem essas operações e distribuindo esses produtos, né? E a principal característica nossa é que nós fazemos isso, todos esses produtos são tokenizados, né? O que eu quero dizer com isso? Nós usamos uma infraestrutura, né? Todos os produtos da Anfai, as operações de securitização ali que tem como lastro duplicatas, de modo geral, elas acontecem em uma blockchain. O que é o ativo estar tokenizado? Ele está representado nesse tipo de base de dados que se chama blockchain. Isso tem como alguns dos principais benefícios a facilidade transacional, né? Então é muito mais simples eu transacionar um token que representa ali uma operação, essas transações, dadas as características de blockchain, elas são muito mais visíveis, auditáveis, né? Todo mundo que é participante, seja investidor, o originador, o tomador, todo mundo vê as transações acontecendo em tempo real conforme elas acontecem. Não depende de um relatório que alguém tinha lá numa base de dados que ninguém enxerga direito, para saber o que aconteceu. E aí o grande ponto é que tudo isso que é muito bonito na fala faz sentido se eu tenho uma garantia ou uma segurança grande de que aquele ativo, aquele token que está representado naquela infraestrutura de tecnologia, ele realmente representa a posse daquele ativo. E as características dele são 1 para 1. Isso hoje já é possível em certa medida, mas a gente acaba tendo muitas exceções e situações em que essa relação 1 para 1 ela é quebrada. A partir do momento em que a fonte da verdade é regulada para um determinado ativo, agora no caso as duplicatas, né, que a gente já tem para cartão, para alguns outros ativos, ela já é uma base de dados digital, atualizada 24/7, centralizada no sentido de que ela existe um banco de dados, né, acessível, centralizado, que pode ser consultado, faz muito mais sentido eu representar esses ativos como um token, porque a partir do momento que esse token é negociado e transacionado, a gente consegue ter essa conexão 1 para 1 em relação a quem que é o titular desse token, quais são as características, a situação desse ativo, né, ele está inadimplente, se está vencido. Então, é por isso que se diz que a tokenização e a escritural, elas andam juntas, né, porque ambas partem de uma estrutura já 100% digital, 100% tem que a fonte da verdade ela é visível, clara, e a tokenização, como ela facilita esse transacional, ela ajuda muito a duplicata escritural a resolver um dos desafios dela, que é reduzir a simetria de informação. Então hoje, por exemplo, não foi uma das coisas que a gente mais se orgulha é que hoje a gente consegue ter investidores internacionais nos produtos. Só que o investidor internacional, ele olha o Brasil ainda com 2 pés atrás, não é um mercado tão óbvio, mas que acho que esteja se popularizando no contexto global ainda é exótico. Então, a partir do momento em que a gente consegue ter uma fonte da verdade fidedigna, regulada, atualizada, que ele consegue medir a temperatura de uma carteira ali de crédito com objetividade, a assimetria de informação que existe hoje ela é reduzida. Então, com isso, a gente passa, de fato, a abrir as portas do nosso mercado para um grupo muito maior de investidores, ou seja, mais liquidez. Isso ajuda muito a reduzir ali a visão de custo de capital e acesso a crédito, né? Claro que isso hoje também é facilitado, né? Quando a gente usa a blockchain para fazer esse tipo de transacionamento, transborder com investidores internacionais, facilita ainda mais o acesso, né? Esse investidor ele não tem ali um conjunto enorme de barreiras, burocracias, custo para entrar mais no mercado. Ele consegue ter informação em tempo real, fidedigna, e o transacional operacional dele também é facilitado usando esse tipo de infra tecnológica. Então, é por isso que a gente acredita, né, que essas pautas, andando juntas, elas vão realmente trazer uma transformação enorme para o mercado de capitais brasileiro. Já está acontecendo, né? Eu acho que só vai acelerar de agora em diante com a escritural. Ô, João,
Bom, a gente tem já umas perguntas aqui no chat, mas eu queria voltar aqui para o Magno, para ele tentar deixar um pouco mais detalhado. Na sua experiência, o que você acha que vai ser a mudança que vai ser implementada e o benefício pro sacador e pro sacado? Então, como esses dois elementos aqui hoje, como é que vai mudar essa dinâmica com eles? E aí, trazendo os vários pontos de vista, né? Tomadores de crédito, investidores de mercado de capitais, as instituições financeiras que já participam tradicionalmente do crédito, sacado e etc. Bom, aqui daria uns 2 cafés, né? A gente fala sobre isso. Vou tentar resumir aqui, mas antes, só complementando o que o Pirola falou, que eu acho importante, existe um termo no mercado, que é o termo que a empresa é on-chain ou off-chain, né? Que é o termo, ou seja, ela é on-chain, ela entrega sua proposta de valor a partir da blockchain. Ela off-chain, ela não usa o blockchain para poder entregar sua proposta de valor. Então, quando a gente fala da escrituração com a tokenização, é inevitável que é uma combinação perfeita do on-chain com off-chain. Porque no nosso caso, né, as escrituradoras, as infraestruturas, são off-chain. Apesar de a gente ter tecnologia blockchain, né, interop e tal, mas a gente não faz escrituração a partir de um blockchain, a partir de um smart contract, nada disso. A gente usa isso como um mecanismo nosso de operacional mesmo. Mas o que acontece? Eu tenho aqui do meu lado a informação, eu valido a informação que vai ser tokenizada. E a partir da tokenização, eu tenho todo o contrato inteligente com todas as regras que regem essa relação. Então eu tô falando assim, do lastro, ele está na nascente, né? Antes eu brincava, e lá em 2019, quando a gente não tinha esse termo on-chain off-chain, eu brincava que era o analógico com o digital, né? Mas agora essa é a realidade. Então, a tokenização, até o Roberto Campos falou disso no seu último ano de mandato, né? Que ele gostaria que o Brasil fosse a primeira economia tokenizada, que ele via muito benefícios nisso, né? Então eu acredito muito que a tokenização a partir da escritural, ela tem uma alavanca de oportunidade como o Pirão falou, de atrair investidores globais, de reduzir ainda mais o spread, de ter outros players no mercado, de construir novos produtos financeiros no mercado. E aí eu vou fazer um link aqui, então, com a economia real, que é a sua pergunta, Tiana. Que é o seguinte, hoje, o sacado, né, o sacador e o sacado, eles têm uma relação comercial entre eles, que rege eles, só que a partir da escritural, eles têm outras oportunidades através dessa relação, tá? Então, quando a gente está falando do sacador, por exemplo, o sacador ele pode ter dentro do seu negócio, agregar ao seu negócio, serviços financeiros, tá? Hoje são poucos os sacadores que têm serviços financeiros acoplados ao seu negócio. Então, por exemplo, ele mesmo pode eventualmente fazer uma antecipação de uma duplicata para um fornecedor dele, com a escritural. Isso vai ser muito mais seguro, vai estar integrado ao sistema financeiro, tá? Agora, como escritural, sem falar da oportunidade, falando aqui do benefício nu e cru, né? O que acontece? Eu faço uma outra analogia, a gente falou de agenda, né? Então, a escritural nada mais a duplicata eletrônica vai se transformar numa agenda quando a gente fala de escritural. E aí eu brinco que é mais do que agenda, porque agenda parece um negócio de compromisso, né? Data, dia, tal, não sei o quê. Eu brinco que eu tenho 5 filhas, mulheres, né? Então eu brinco que, na verdade, é um diário, não é uma agenda. É um diário que geralmente a mulher, a adolescente faz, né? Na infância, que ela registra todos os momentos do dia dela. É a mesma coisa duplicata, escritural. Vai se registrar todo e qualquer evento que aconteça com a duplicata nessa escrituração, nessa agenda. Tá certo? Então eu vou conseguir, por exemplo, o sacador ele vai conseguir, através do seu contas a receber, né? Ele vai conseguir, novamente, ter acesso a novos créditos, ter uma informação mais qualificada para o mercado analisar a sua saúde financeira, porque uma coisa é evidente, a gente, aqui no Brasil, a gente associa muito crédito ao mercado B2B, né? A gente associa muito crédito a uma situação que a empresa está com alguma insuficiência financeira. Onde, na verdade, crédito, olhando para um contexto global, ele é uma grande alavanca de crescimento para o negócio, né? Por exemplo, se você for ao Vale do Silício, hoje, que é mais maduro, teve a onda das Big Techs e tal, o pessoal fala lá, olha, não existe como escalar um negócio sem capital, sem injeção de capital, né? Então, quando a gente fala de crédito, a gente está falando disso, né?
oportunizar essas empresas que elas consigam ter um crescimento através do que vocês receberem. Vou pegar um caso prático aqui no Brasil. A gente tem um cliente de um cliente que ele começou a fazer entregas para um grande player, vou falar direto o nome aqui, que não tem jabá, né, aqui, para o Mercado Livre, por exemplo. Então ele começou a fazer entregas e aí o que aconteceu? Ele começou a aumentar a demanda para ele. Então para ele crescer o negócio dele, ele tinha que comprar uma frota de veículos. Você começou com um, depois capital 2, 3, mas para ele de fato conseguir aproveitar as oportunidades que se tinha, ele teve que aumentar a frota. E foi muito difícil ele conseguir fazer isso. Ele conseguiu uma solução no mercado de capitais, que é um mercado mais flexível, um mercado que eventualmente compra mais risco também, né? Mas com a situação de duplicatas, ele teria essa oportunidade fácil. Por quê? Porque ele teria o contrato com o Mercado Livre, ele teria o histórico dele de emissão de duplicatas. Olha que legal. Toda essa qualificação de informação, o que vai dar o empoderamento para que ele consiga fazer o crescimento da sua empresa. E aí, olhando sobre a ótica, e aí eu falei aqui já no contexto, né, do sacador, do sacado, e falei no contexto do ente financeiro. Falando sobre o sacado, o que acontece? Hoje tem empresas, por exemplo, que ela coloca no contrato que aquela empresa não pode antecipar duplicata. Olha que interessante. Eu mesmo fiz uma reunião há 2 semanas atrás com uma grande empresa no mercado, que aí eu não posso falar o nome, mas que ela tem isso em todos os seus contratos. E aí eu fui falar sobre esse benefício da escritural. O quanto ela ia trazer a segurança nessa relação. Ele não vai pagar mais quem? Ele vai pagar o que ele está comprando. Então, veja, é uma mudança radical que você tem aqui. Então, juridicamente você tem um empoderamento, né? Você tem uma segurança. Na própria lei, a gente, acho que assim, vale a gente comentar aqui, né? Porque esse ponto não só vai ser um mega benefício para o sacado, digo aqui o tomador do serviço a prazo, né? Não só ele vai ter muito mais confiança para deixar isso para ele mesmo antecipar, como o Magno falou, se ele quiser, ou para o sacador, ele é garantido na lei que os contratos de fornecimento de mercadoria ou de serviço a prazo, as cláusulas que o tomador de serviço inclui tentando vedar essa negociação são nulas de pleno direito. Então, na verdade, desde 2018, quando saiu a lei, essas cláusulas já não são mais válidas, mas a gente sabe que tem uma cultura, e muito por conta dos desafios que o Pirola mencionou, de insegurança, né? Eu tenho que despender um esforço muito grande para saber se eu estou pagando certo, né? Para não pagar 2 vezes. E nesse ponto que você falou, existe essa insegurança, porque existe a lei, mas ela não foi implementada. O produto duplicata eletrônica não foi implementado. Então você tem insegurança. Então você destrava isso a partir da implementação do produto com a devida segurança jurídica. E aí, para o sistema financeiro, como foi colocado aqui, para as instituições financeiras, você tem, por exemplo, os bancos, tendo a possibilidade de comprar riscos que eles não compram hoje, né, porque eles vão ter informações mais qualificadas. Vai ser muito transparente essa relação comercial em termos de informação. Você tem um mercado de capitais, e aí eu falo, né, hoje a SPC Grafeno é a principal registradora do mercado de capitais. Cerca de 40% das duplicatas no mercado de capitais são registradas por nós. Então a gente tem conhecimento de causa para afirmar que essa ferramenta para o mercado de capitais, ou seja, duplicata escritural para o mercado de capitais, é uma grande ferramenta de aceleração de crescimento. E olha que o mercado de capitais vem crescendo absurdamente todos os anos. Vai bater um CRI agora, né? Mas você vai ter uma aceleração muito grande. Por quê? Porque o mercado de capitais é muito mais flexível, ele tem uma cultura de comprar mais riscos. Agora você tem, de fato, transparência nas informações, padronização, está centralizada, como o Pirola comentou. Então, para as instituições financeiras e para um investidor internacional também, né, aquele que quer colocar dinheiro no Brasil, ele vai ter muito mais segurança para isso. Então você vai melhorar muito a vida do sacador, né, por essa questão que eu comentei do conta receber dele, todo ter um histórico, está transparente, e com isso ele com certeza vai receber ofertas melhores de crédito. O sacado, por ele conseguir destravar de fato ali a condição de suportar seu fluxo de caixa em condições que ele opera com empresas que hoje vetam ele fazer a antecipação desse recebível, tá certo? E, aliás, a gente vai ter um portal, isso tá na convenção, tá? Assim que for pro ar a escrituração de duplicatas, você vai ter um portal para os sacadores consultarem de forma transparente a informação que é dele lá.
também. Então, olha só que bacana. A informação é dele, ele vai ter total transparência, e se tiver divergente, ele pode contestar aquela informação também. E para o sistema financeiro, cara, uma mudança brutal. Como eu comentei, se comparado ao mercado americano, a gente tem condições, no mínimo, de crescer, de elevar o nosso teto em 3 vezes o teto de crédito do Brasil. Então, é muito legal isso. Perfeito. Eu queria complementar aqui que chegou uma dúvida aqui pra gente. Gente, então assim, na prática, o sacador, que é o fornecedor, né, do produto, do serviço, ele vai escolher uma registradora para escriturar os seus ativos. Uma vez aderido ao sistema eletrônico, você não sai, né? Então você não retroage. E ele escolhendo uma das registradoras, hoje são 4 que estão em fases de teste aqui pelo cronograma do Banco Central. Ele vai permitir, obviamente precisa ter um opt-in, né, os financiadores precisam coletar de acordo, né, desses sacadores para que seja possível visualizar esse repositório. Então não é qualquer pessoa que simplesmente acessa o repositório. Eu acho que isso é importante, né, existe uma preocupação com o sigilo, a informação é minha, eu dou para quem eu acho que interessa, né. Então, o sacador, ele vai escolher a registradora, vai escriturar no nascimento as suas duplicatas, a partir das notas fiscais eletrônicas, levar para o registro durante a negociação, informar anotações comerciais, contratos negociados. Aí, o novo sistema, ele prevê o aceite do sacado. Então, para quem trabalha com crédito, sabe que ativo sem aceite duvida lá, né, porque pode não ser uma boa em termos de crédito. E nas registradoras, então, fica esse repositório. Os entes financiadores vão poder, conforme os opt-ins, consultar esse repositório e fazer ofertas de crédito, né? Então, por isso que a gente acha que vai ser muito legal. Nós estamos aqui já muito próximos do nosso tempo final. Então, só dando uma pincelada aqui, depois eu vou pôr as perguntas aqui para vocês. A gente tem um cronograma, né, e aí várias fases ainda que dependem, né, do mercado conseguir se ajustar tecnologicamente para interoperar, para que as agendas sejam todas padronizadas. Então, agora de novembro até março, então, tá na fase de teste, são 4 registradoras que hoje estão dentro deste cronograma de testes integrados. A SPC Grafeno é uma delas aqui, o Magno já comentou. Enfim, em março começa o início da operação autorizada. Então, as duplicatas contra sacados cadastrados no escriturador do sacador. E aí a gente tem uma previsão mais para frente, né? Bem mais para frente ali. São algumas datas móveis, depende um pouco de como é que esses testes, como que vai funcionar a comunicação dos contratos, a liquidação, a contestação. Mas está previsto para que entrem em ondas de grandes empresas até as pequenas empresas para terminar isso daqui. Então, acho que a proposta é ter um sistema seguro, coletar alguns aprendizados da implementação do arranjo de pagamentos que ocorreu. E aí, a gente recebeu aqui uma pergunta, né? Então, acho que, Luísa, você ajuda a gente com essa. O que vai mudar para os sacados e se eles serão obrigados a dar o aceite nas duplicatas escriturais? Bom, conforme a regulação nova que o Banco Central aplicou, né, nosso entendimento aqui tem que ter o aceite ou a recusa. Então, entendo que vai existir sim essa obrigação, se tiver alguma coisa para conectar, só esse. Acho que são, até pegando um gancho do que a gente falou aqui um pouco antes, né, o que muda agora essencialmente não é a capacidade do sacado aceitar ou não o título, porque ele não vai poder contestar. Por exemplo, se o serviço nunca existiu e eu tentar emitir sacadora, que for do serviço, tentar emitir uma duplicata por um serviço que não existiu, o sacado tem que ter a possibilidade de recusar. Mas o que ele não vai poder fazer é impedir a negociação pelo sacador desses ativos uma vez performados. Então, assim, se eu topar pagar a prazo para você, se eu reconhecer que você me prestou um serviço ou vai me entregar um produto, e eu vou pagar prazo desse bem, e aceitar a existência duplicata, eu não vou poder impedir, eu como seu pagador, seu devedor, não vou poder impedir que você, por exemplo, ceda essa duplicata para um FDIC que vai antecipar esse BIS para você, ou dê esse ativo em garantia na tomada do financiamento de capital de giro, por exemplo, para uma instituição financeira. Então essa é a grande mudança. Mas ainda assim o aceite vai ter que existir e não é obrigatório. Não é obrigatório o aceite. Acho que esse é o ponto, né? Porque senão você emperraria o sistema, todo o sistema como ele funcionaria. Porque imagina você esperar um aceite para poder dar continuidade no processo é muito ruim. Sim. Agora você pode contestar.
como eu comentei, vai ter o portal que vai dar total transparência. Perfeito. E aí a última, Magno, você já está animado aí? Você pega a última. Como vai funcionar o Pix dinâmico para o pagamento das duplicatas escriturais? E se o sacado precisará identificar qual duplicata está sendo paga? Tá, vamos lá. Um ponto só antes do cronograma. Eu vou complementar aqui o cronograma, tá? A gente, os testes, como foi comentado, tem o período de se encerrar ali em março do ano que vem. Isso é móvel, tá? Isso é uma previsão. Por quê? Porque depende desses alinhamentos que vão ocorrer entre as escrituradoras e o Banco Central, e também o Banco Central determinou em norma que uma auditoria externa fosse contratada para dar essa asseguração. Então isso pode se movimentar um pouco ao longo do tempo, tá? Os testes eles ainda não iniciaram, eles estão prestes a iniciar, tá? E a previsão é que ele inicie a partir de 1 de dezembro. E aí, lá no final, então qual é o tempo que vai começar, de fato, esse negócio a acontecer? Há uma previsão ali no último trimestre do ano que vem, que de fato a primeira onda comece. Então a primeira onda a gente está falando das empresas de grande porte. Elas serão 6 meses para se adaptar. Depois as empresas de médio porte, mais 6 meses. E depois as empresas de pequeno porte, mais 6 meses. Importante o que a Tatiana falou é que uma vez ela entrando na escritural, ela não consegue mais fazer downgrade, ela não consegue mais emitir da forma cartolar. Ela, a partir de agora, só emite duplicata eletrônica. E um outro ponto, só para não ter confusão. A Tatiana é do segmento já há algum tempo, então é comum falar registradoras, por quê? Porque essa é a nossa indústria até então. A partir da autorização, serão as escrituradoras, esse vai ser o termo. E as registradoras, como a Luísa falou, ela vai ser uma interface com o sistema financeiro, não mais com o mercado. Sobre o Pix dinâmico, ainda a gente está esperando uma instrução normativa do Banco Central para detalhar as regras. O que a gente tem hoje é o boleto, a duplicata dinâmica, né? O boleto dinâmico. Então, o Pix dinâmico a gente ainda não tem detalhes de como ele vai ser operacionalizado. Mas a ideia macro é, se você pagar tanto no boleto, ou seja, quem tem lá o Internet Bank abre lá o código de barra, se quiser pagar lá na cobrança pelo boleto, ou fazer um Pix, a ideia é que essa informação seja capturada pelas entidades registradoras e ela direcionar aquele valor daquele pagamento ao detentor daquele ativo naquele momento. Perfeito. A tua pau. E acho que uma coisa legal que você comentou, né, do boleto, ainda tem muita gente que confunde o boleto, que é um instrumento de pagamento, com o título de crédito, né? Então, não vamos mais confundir, pessoal. A gente está catequizando aqui, que isso é importante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Também não é fatura. Também é importante. Não é. Pois é, a fatura. Indústria Certo. Gente, dá tempo para mais uma pergunta aí? Chegou mais uma pergunta. As devoluções de nota fiscal serão registradas nas agendas dentro da NF original? Magno, quer pegar essa? Sim. Obviamente, né? Se vai escriturar, né? E eu tenho um evento de devolução daquele produto ou daquele serviço, mais comum em produtos, né? Você sim vai ter esse evento registrado como uma ação dentro do ciclo de vida da duplicata eletrônica. É óbvio que aqui a gente vai ter que padronizar uma operacionalização no mercado, mas sim a previsão. Isso tende a acontecer como qualquer outro evento. A nota foi cancelada, houve uma alteração de pagamento, todo e qualquer evento que acontecer. Caiu a mercadoria do caminhão. Caiu a mercadoria do caminhão. Enfim, tudo em teoria é para ser um evento que vai estar escriturado na agenda da duplicata eletrônica. Gente, muito bom. Eu vou evitar aqui a gente fazer as considerações finais, mas eu queria agradecer a todos, Magno, Cedrão, Luísa e João. Acho que foi super produtivo aqui nosso papo. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí no chat, aí a gente depois responde para vocês. E queria aproveitar e fazer um jabá aqui. Então, a SPC Grafeiro e Anfai prepararam com muito cuidado aqui um white paper que está saindo do forno sobre a duplicata escritural. A nossa intenção é distribuir aqui para todos os nossos parceiros e participantes do mercado. Então, a gente agradece a todos aí a participação, as interações, obrigada pelas perguntas. E, na sequência, a gente manda aqui um material para vocês conhecerem. Estamos todos à disposição aqui, então, se a gente tivesse uma plateia, eu pediria uma salva de palmas, mas como a gente está num estúdio, então, alguém quer falar finalizar com uma última fala?
Só falar que a SPC Grafeno, ela está à disposição para qualquer agenda. Então, se você tem uma empresa, se você tem um FDIC, uma instituição financeira, enfim, um banco está nos assistindo, a SPC Grafeno ela tem uma missão de evangelizar o mercado. Então, a gente pode estar marcando uma reunião para poder falar de duplicado escritural dentro da sua empresa. Perfeito. Deixa você falar alguma coisa aí? Não, acho que foi ótimo. Tokenize-se, né? Exato. Até, só fazendo jabá também, o Magno, né? A Rafael adotou esse ano um slogan que o futuro é agora, né? Então, acho que fala-se, tokenização como algo efêmero que vai acontecer. Hoje, nós e alguns outros players, todos muito sérios do mercado de capitais, já utilizam esse tipo de tecnologia com sucesso para fazer operações ali em volumes já respeitáveis, né? Então, a gente está sempre em busca das melhores ferramentas e soluções para trazer o melhor informacional possível e tornar o crédito mais seguro e acessível. Então, acho que é uma evolução muito bem-vinda essa, e a gente está aqui na expectativa de começar e ligar aqui a chave e operar nesse novo formato. Perfeito. Lisa, perdão? Acho que da nossa parte, só complementar e dizer que toda essa inovação que a gente está vendo no sistema financeiro, ela é complementada por uma regulação que está de acordo com toda essa inovação. Então, a gente vê não só a construção de inovações dentro desse sistema que são efetivas, mas elas também trazem segurança jurídica. Então, é muito importante que a gente está vivendo esse momento com um aval do Banco Central, dos reguladores, para fazer com que o sistema financeiro nacional realmente abrace a tecnologia e a inovação para beneficiar todo mundo que está envolvido nisso. É isso. Sem mais delongas, thank you very much. That was all, folks. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigada pela tua audiência. Não esquece do like. Nos acompanhe nas redes sociais. Procura lá Rádio TV CDL São Paulo. Acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. Faça o download dos nossos aplicativos e até o próximo episódio.